Hoje nossa live a gente vai falar sobre os principais erros que você pode cometer aí, que eu cometi lá atrás, que faz o nosso bolo dar errado, tá? Então é uma live bem bacana. Nós vamos ter aqui duas receitas no final, tá? A gente vai ter uma receita de pound cake e a gente vai finalizar a panacota que a gente fez ontem. Então a live hoje está, ó, recheada de coisa boa. Então já envia esse aviãozinho, gente. Vamos embora! Vamos que vamos! Fala, Guto! Tudo bem, querido? Seja bem-vindo! Só vamos, gente! Quero saber aí quem foi que assistiu a live de ontem e fez lá o seu planejamento semanal. Gente, isso é importante. Se você quer ser um confeiteiro de sucesso, se você quer ser ali uma confeiteira renomada, você precisa ter um planejamento estratégico. Porque você tendo um planejamento estratégico, você tem aí inúmeras possibilidades de coisas positivas que podem acontecer com você, tá? Primeiro, que você vai ter mais qualidade de vida. Segundo, que você pode atender uma demanda muito maior. E terceiro, na hora da sua precificação, você vai estar mais ciente de quanto tempo você gasta para fazer determinada coisa. E na hora de passar o orçamento para o seu cliente, você vai ser mais certeiro. Por que eu falo sobre precificação? Porque a gente que faz bolo, a gente sabe que cada bolo tem uma complexidade diferente, tá bom? Então assim, um bolo que leva flores de açúcar, ele vai demandar muito mais tempo do que um bolo que leva, sei lá, glacê real, vamos dizer assim. Tá? Então é bom a gente ficar aí de olho nesse planejamento aí que precisamos fazer. Pessoal, opa, caiu aqui. Não tem como fugir disso, tá? É necessário. Eu passei muito perrengue lá no meu começo porque eu não tinha um planejamento estratégico. E olha que eu trabalhava em 2 empregos. Eu fazia lá todo o meu trabalho no restaurante, onde era carteira assinada, e pegava aí as minhas encomendas para poder estar tendo uma renda extra. Hoje em dia eu só trabalho com as minhas encomendas, tá? Não trabalho mais em nenhum restaurante, não. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguns recadinhos para vocês. O nosso PDF com todas as receitas, até com a receita de hoje, inclusive, que é o pound cake, já foi enviado para o e-mail de vocês. E também a gente colocou lá na plataforma do Telegram, tá? Então se você não recebeu dá uma olhada lá no Telegram. Importante, para você poder receber a sua receita aí em PDF, tudo organizado por e-mail, você precisa se cadastrar. Lá no meu perfil, nos destaques, tem lá uma abinha escrito baixar receita. Você vai clicar ali, você vai arrastar para cima, você vai cair direto lá na página de inscrição, vai colocar o seu e-mail e vai confirmar. Só essa confirmação, uma única, não é válida. Você precisa fazer 2 confirmações. Primeiro, enviando e-mail, depois abrindo a sua caixa de e-mail e vendo lá o e-mail que a minha equipe mandou para você, vai estar em meu nome, e você vai ter que abrir esse e-mail e fazer a confirmação para poder estar aí recebendo todas as receitas. Se você tem um pouco mais de dificuldade com e-mail, só me adicionar lá no Telegram também, lá na página de capturas de e-mail. A gente tem lá o link para o Telegram, então é só alegria. Pessoal, o Telegram, na minha bio, lá nos destaques, assim que você abrir lá a página de captura dos e-mails, lá embaixo vai ter lá, só você clicar em cima do Telegram que vai te levar direto para lá. Deixa eu me ajeitar aqui na câmera. Tá bom? E mais uma vez, pessoal, essas lives eu fiz ela com o propósito de poder te ajudar, tá? Então é legal aí se você começar a colocar em prática tudo que eu venho te ensinando. A gente falou desde ter um objetivo, falamos sobre pesos e medidas, quais são as receitas que você pode aí dar o start na confeitaria, tá? E se você... Ih, tá tudo torto aqui, agora que eu percebi, gente. Agora tá legal. E se você perceber, todas as receitas que eu venho dando até agora, gente, são receitas faça e venda. Então assim, ó, chega de desculpas, tá? Lembre-se sempre, vítimas não vencem. Às vezes a gente fica reclamando, ai meu Deus, porque minha vida tá complicada, porque tá isso, tá aquilo outro. Só que a gente fica tão cego reclamando que a gente não consegue enxergar que a solução está aqui, ó.
na palma das nossas mãos. Então assim, vamos parar de reclamar e vamos agir mais, tá? Vamos focar naquilo que depende de você, porque isso no final é o que vai fazer a diferença, tá? Reclamar, gente, não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai te levar assim, mais para baixo. Então assim, paramos de reclamar e vamos agir, ó. Tem receita de brownie, tem receita de panacota que a gente vai finalizar hoje. Dei uma receita à base de nozes, que foi a receita campeã da Ana Maria Braga. Dei uma receita de bolo bem casado que, meu Deus do céu, que receita é essa? Gente, não façam, tá? Não espere ali aquela oportunidade perfeita. Por quê? A oportunidade perfeita, a hora perfeita, o dia perfeito é exatamente agora, no presente, tá? Não espere aí ter ali aquele, quando eu tiver, sei lá, uma KitchenAid, quando eu tiver uma batedeira planetária, eu começo. Não esquece isso, começa simplesmente com aquilo que você tem, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os principais erros que a gente comete aí na hora de falar, na hora de assar um bolo, na hora de fazer um bolo, tá? E, gente, e se a gente não parar para perceber, eu listei aqui pelo menos 11 coisas que a gente às vezes faz de errado, que faz o nosso bolo não ficar bom. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A nossa live de hoje é sobre os principais erros da na hora da gente preparar uma massa de bolo. Então assim, ó, presta atenção, pega aí caderno, pega aí seu lápis, sua caneta, para você poder anotar. Lembra lá da nossa, acho que foi nossa segunda ou terceira live, que eu falei sobre os ingredientes? Pois é, a gente precisa conhecer a função de cada ingrediente. Tem muita gente que trabalha com confeitaria, tem muita gente que trabalha com bolo e simplesmente não sabe para que a farinha serve em um bolo. Simplesmente não sabe por que a manteiga serve em um bolo. Então assim, para você ter sucesso, você precisa conhecer os ingredientes, sim, tá? Confeitaria e precisão são duas coisas que andam assim, ó, de lado a lado. Não tem precisão aqui e confeitaria, não, juntas, lado a lado. E falando em precisão, um dos principais erros que a gente comete na hora de fazer um bolo é com a proporção dos ingredientes. Então eu sempre falo, você precisa pesar os seus ingredientes, tá? Por que eu não sugiro você utilizar xícaras medidoras? Porque existem inúmeros tipos de xícaras medidoras aí pelo mundo afora, gente. Se você até agora não tem condições de comprar uma balança, o que eu te sugiro em relação à xícara medidora é você usar a xícara medidora com padrão de 240 ml, que é o padrão norte-americano. Então, assim, a gente se baseando por ela, a gente consegue ter aí um resultado melhor. Mas nada supera a balança, tá bom? Então, como eu falei, um dos principais erros aí na hora da gente fazer um bolo é com a proporção dos ingredientes. A gente precisa ter esse equilíbrio aí. Um segundo erro aí que a gente comete, e a gente pode estar falando aí sobre custo, é sobre a qualidade dos nossos ingredientes, pessoal. Se você pretende aí trabalhar com confeitaria, você precisa sim utilizar ingredientes de alta qualidade, tá? Não estou dizendo agora que você precisa, eu vou precisar usar 100% manteiga. Não, você pode aí começar com meio margarina e metade manteiga, mas que vocês coloquem na cabeça de vocês o seguinte: eu preciso trabalhar com ingredientes de alta qualidade, porque isso vai fazer a diferença no seu trabalho final. Isso vai te fazer passar aí na frente do seu concorrente, tá bom? Pessoal, e a gente falando aqui sobre proporções dos ingredientes, a gente tem aí um balanceamento para vocês fixarem na cabeça de vocês. O balanceamento é uma proporção fixa de ingredientes aos demais ingredientes, tá? E qual que é essa quantidade base aí? Que ingrediente é esse que a gente pode usar como ingrediente base? Eu utilizo a farinha de trigo, porque a farinha de trigo é ela que vai me dar mais estrutura para meu bolo. Além da farinha de trigo, o que é que mais me dá estrutura para o bolo? Leite, ovos. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de proteína. É a proteína que vai dar a estrutura lá para o nosso bolo. Então, a proteína da farinha, a proteína do leite, a proteína dos ovos, tá? Então, isso tudo faz parte aí
da sua estrutura do seu bolo. Não sei se vocês lembram quando eu falei sobre a farinha de trigo, como é que vocês sabem que a farinha é ideal para trabalhar com bolo? É aquela que tem menos de 7% de proteína na farinha. Farinha que tem mais de 7% aí na sua composição de proteína, ela não é indicada para fazer bolo, porque o seu bolo vai ficar pesado, tá? Voltando aqui para a nossa receita base, então assim, a gente tem ali uma receita base. Como é que a gente faz para poder calcular isso? A gente pega o nosso ingrediente base, que é a farinha, vou dar um exemplo aqui, 300 gramas. E qual que é a quantidade de ovo para 300 gramas de farinha? Qual que é a quantidade de leite para 300 gramas de farinha, tá? Eu estou dando 300 gramas aqui, mas vocês podem fazer aí com qualquer quantidade, tá? Basta vocês pegarem a quantidade de farinha. Essa tem que ser primordial, tá bom? Então assim, exemplo, farinha 300 gramas. A gente vai usar de 50% a 60% da quantidade de farinha para ovos. Gordura de 40% a 50%. Açúcar de 90% a 100%. Líquido de 60% a 60%. Você tendo essa base, você já consegue aí criar a sua massa de bolo, pessoal. Porque a gente fica muito preso, eu fico sentado, mas eu fico agoniado. A gente fica aí muito preso em relação a receitas, tá? Eu quero receita disso, receita daquilo, mas entendam, a receita, ela é bacana? Só que assim, para você subir para um outro nível, você precisa ir além da receita, tá? Eu não conheço nenhum confeiteiro aí renomado, um confeiteiro de sucesso, que focou apenas em receita. Receita ela é apenas uma base, tá bom? Mas para você ir galgar lugares maiores, lugares mais altos, você precisa ir além da receita, você precisa entender o que é que se passa além da receita, além dos ingredientes. Por isso é importante vocês conhecerem a função de cada ingrediente. Então, assim, uma tarefinha para hoje, para vocês, assim que acabar a live e vocês forem lá no meu perfil, se inscreverem, tanto lá no e-mail como no Telegram, e também se inscreverem lá no canal do YouTube, dá uma pesquisada na internet, sabe? Vai estudar um pouco, isso faz parte do processo, gente, tá? Às vezes parece chato, às vezes parece maçante ficar ali na mesma tecla, mas não tem meio termo não, tá? Se você quer ser alguém aí conhecido, se você quer ser realmente profissional, você precisa sim conhecer todos os ingredientes. Vamos lá. Barriga no bolo. Quando a gente vê aquele bolo que tem aquela barrigona lá, quais são os principais motivos para aquilo acontecer? Ou os ingredientes estão mal misturados, ou a sua prateleira lá no seu forno, ela não tá nivelada, tá? Quando for assim, o que eu sugiro? Se você sabe que a sua prateleira do forno não está nivelada, você deixa lá o seu bolo assando e depois, assim, mais ou menos de uns 30 minutos, você vira a forma, tá? Porque aí ele vai conseguir nivelar melhor. Essa é uma dica bacana. E também o que causa a barriga no seu bolo é a distribuição do calor no seu forno, tá? Se ele está mal distribuído, pode ter certeza que o seu bolo vai ter barriga. Isso acontece mais nos fornos convencionais, esses fornos que a gente tem. Assim, porque ele não distribui o calor de forma igual. Diferente do forno elétrico que tem ventoinha que faz aquela distribuição por igual, tá? Então, assim, não adianta eu falar para vocês assim, assa seu bolo a 180, 160 graus. Cada um conhece o seu forno, então assim, vão para a cozinha e vão testar, gente. Não fiquem presos, não. Vai lá, é tão gostoso na hora de estar fazendo lá um bolo, deu errado, você consegue lá identificar o que deu errado. Ou se você não consegue identificar, você vai lá estudar, tá? Lembre-se sempre que a gente tem aí o poder magnífico de poder estar aprendendo as coisas, tá? Então assim, eu quero que você perceba que às vezes você está no nível e você não sabe por que você está nesse nível, é porque você ainda não tem competências para poder subir para outro nível. Então você precisa estudar aqui para você caminhar e chegar em outro nível, tá bom? Se você está nesse nível, você está lá paradão e você não sobe, é porque você não tem competência suficiente ainda para poder subir, beleza? Um dos outros principais erros aí é na hora de você untar a sua forma. O ideal é que você unte apenas na parte de baixo. E é para untar legal, tá, gente? Não fica ali com a miserinha.
de untar forma. Eu gosto de usar esse spray aqui, que é um desmoldante, porque eu acho ele muito prático, tá? Mas se você não tem acesso a esse, farinha e manteiga, como aquele método tradicional que a gente sempre faz, aquele bolo da vovó, vai sair bem, vai sair ok. Mas se você quer usar um desmoldante caseiro, se você tem caneta aí, anota aí, eu vou passar para a galera da equipe para eles mandarem para vocês essa receita de PDF. Que são 3 ingredientes só para fazer o desmoldante. Gordura hidrogenada ou margarina, não tem problema usar margarina nessa receita. Tá? A mesma quantidade de gordura você vai usar para a mesma quantidade de farinha e você vai usar para a mesma quantidade de óleo. Então são 3 ingredientes com as mesmas proporções, que é praticamente o bolo que a gente vai fazer aqui, o pound cake, tá? Que é um bolo que tem as mesmas proporções. Mistura tudo e depois você guarda na geladeira e vai utilizando aos poucos. Na hora de vocês usarem receita com óleo, gente, preste bastante atenção nisso. É muito importante que vocês não utilizem óleo à base de soja. Porque o óleo à base de soja ele tem um gosto muito, muito forte. E isso me incomoda profundamente. Tenho pavor de verdade de comer bolo e na hora que eu tô lá comendo bolo eu sinto aquele gosto de soja pesado na boca. Então assim, bolos à base de óleo, utilizem óleo de girassol, óleo de milho ou óleo de canola, tá? Nunca usem óleo de soja, porque isso dá um gosto bem ruim aí no seu produto final, tá? Uma das outras causas que faz o nosso bolo dar errado é a substituição errada de ingredientes. Por isso que eu sempre falo para vocês, conheçam os ingredientes, tá? Porque você conhecendo, você consegue fazer a substituição de forma correta. Gente, tudo ok por aí? Vai me sinalizando aí se tá tudo bem. Às vezes parece muita informação de uma vez só, mas eu quero aí que vocês vão assimilando, tá? Todas essas coisas, porque você pode sim se tornar uma confeiteira profissional. Não fique achando que o sucesso de uma confeiteira é específico para tal pessoa. Não, ele tá aí para todo mundo, tá? Se você se estudar, se você se dedicar, se você for ali disciplinado, focado, você é capaz aí de faturar 5, 6 mil reais, quem dirá mais, gente, tá? A gente está falando aí de um mundo de possibilidades. A confeitaria é assim, ó, você pode escolher inúmeras coisas para você trabalhar. Você tem brigadeiro, tem bolo de pote, tem cake pop, tem cupcake. Gente, uma infinidade de coisas, tá? Só focar. O que causa uma textura densa ou pesada no nosso bolo? Que é aquele bolo solado. Primeiro, pouca fermentação. Você pode ter colocado aí pouco fermento aí na sua massa, ou você também não fez aquele processo direito de bater a manteiga com o açúcar para criar aquele ar, ou você não aerou também os ovos com o açúcar direito. Mas assim, bolo com método espumoso, eles são mais difíceis de solar, né? A gente está falando aí de bolo mais para a parte de método cremoso. Muita gordura ou também o forno abaixo da temperatura, tá? Como eu falei agora na vez passada, não adianta eu falar para vocês assar um bolo a 180 graus, sendo que o seu forno ele pode ser, sei lá, a temperatura ideal 200 graus, tá? Então assim, quem conhece o forno de vocês são vocês. Então por isso é importante a gente testar. O bolo cresceu demais e rachou, qual que é a causa? Ou pode ser o excesso de fermento, ou pode ser uma temperatura alta demais, tá? Então a gente precisa ter cuidado. O que eu dou de sugestão para vocês, se vocês ainda não têm um forno elétrico, é comprar um termômetro de forno. Oi Enzo, tudo bem? Seja bem-vindo. É comprar um termômetro de forno, mas assim, você pode esperar, você pode ir testando e ver aí qual que se adapta melhor. Uma sugestão que eu dou faz uma receita de bolo, tá? E divide essa receita em 3 partes iguais em formas pequenas. Mantém essas formas de bolo aí já com a massa dentro da geladeira e você vai assando um de cada vez em temperaturas diferentes. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas pensa que você vai fazer isso uma única vez, gente. Isso aí é para poder você ficar mais tranquilo e ter mais segurança na hora de assar o seu bolo. Imagina só na hora da encomenda você simplesmente colocar uma temperatura que você acha que é o ideal, tá?
aí o seu bolo dá errado, aí a sua produção já começa a atrasar, tá? Então assim, a gente consegue aí manusear e cortar já o mal ali pela raiz para poder a gente não ter esse tipo de problema que pode ser evitado, tá? Pode e precisa ser evitado. Massa muito dura, massa pesada. Muita farinha ou pouca gordura, tá? Ou você também bateu demais a massa. Quando a gente bate demais a massa de bolo, depois que a gente incorporou a farinha, a gente acaba ativando o glúten da farinha, o que não é legal para a preparação de massa de bolo. O glúten a gente atinge quando a gente quer pão, que a gente quer aquela massa mais elástica. Deixa eu só pegar um pouco de água aqui. Tudo ok aí? Já conseguiram identificar aí algum erro aí cometido na hora da preparação da massa de bolo? Isso daqui eu passei bastante perrengue em relação a isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora, tá? Massa quebradiça, qual que é aí por que a massa ela fica quebradiça, fica esfarelenta, tá? Ou tem muita gordura. Eita. O celular tocou aqui. Ou tem muita gordura, tem muito açúcar, ou tem muita fermentação, ou o tipo errado da farinha, como eu falei. Farinha ideal para fazer bolo, é legal vocês anotarem. Farinha ideal para fazer bolo, ela precisa ter menos que 7% de proteína, tá bom? Quando vocês forem comprar lá a farinha de vocês, olha ali na tabela nutricional que vocês vão ver a quantidade de proteína que tem na farinha. Se for menos de 7%, legal para fazer bolo. Se for maior que 7%, não é bacana para fazer bolo. Beleza? Pouco volume no seu bolo não cresceu, não desenvolveu. Ou tem muito líquido, pouca farinha, não tem fermento direito, ou o forno estava muito quente, ou você na hora de fazer a preparação, na hora de criar lá, na hora de você fazer o método cremoso, que você bate a manteiga com açúcar, você não bateu o suficiente, o seu bolo ele não vai desenvolver, tá? Mas vocês precisam prestar atenção no seguinte, na hora de vocês baterem a massa do bolo, esquece aquilo assim, quanto mais eu bater, melhor, mais fofinho vai ficar o meu bolo. Não é isso. Vocês têm que perceber que ele tem ali um limite para você bater. Se você passar disso, todo aquele ar que você incorporou dentro ali dos ovos com a sua manteiga ou com o seu açúcar, ele vai começar a se dissolver. Então assim, ele vai começar a perder volume. E por isso a sua massa de bolo não vai crescer. Tá bom? Sobre manteiga, eu prefiro as manteigas sem sal, dei sempre preferência para manteiga sem sal. Por quê? Porque assim, como a confeitaria ela tem inúmeras possibilidades de você trabalhar, então assim, às vezes você quer fazer um biscoito ou quer fazer uma outra preparação que leve manteiga, então assim, você tendo manteiga sem sal na sua casa, aí nas suas compras, você consegue trabalhar com qualquer outra preparação e você vai ajustando aí o sal. Tomem muito cuidado se vocês forem usar a manteiga com sal. Por quê? Porque a gente não sabe a quantidade de sal que vem em cada manteiga. E às vezes a manteiga ela é muito salgada. Eu já fiz buttercream com manteiga com sal. Gente, assim, eu não utilizei no bolo do meu cliente, porque ficou muito desagradável de comer. Ficou uma coisa assim, salgada, meio agridoce. Só que ficou mais salgado do que aquele doce gostoso. Então, assim, cuidado na hora de escolher a sua manteiga. E dê sempre preferência para aquelas manteigas que só tem lá como ingrediente creme de leite, tá bom? Porque aí você vai ver que é uma manteiga pura e é uma manteiga mais gostosa. E também, uma coisa ideal na hora de você escolher uma manteiga é escolher uma manteiga que não seja tão amarela, tá? Você escolhendo uma manteiga mais clara, a qualidade do seu bolo fica melhor, a qualidade do seu buttercream fica melhor, tá? E essas manteigas mais amarelas, elas tendem a serem mais rançosas, elas têm um gosto mais forte, o que não é agradável. Pense que na hora que você for fazer um bolo, todos os ingredientes eles precisam conversar, tá? Então assim, se você usa uma farinha legal, mas usa uma manteiga ruim,
eles não vão casar, tá bom? Se você usa uma manteiga boa ou usa uma farinha ruim, eles não vão casar. Então você precisa ter aí essa média de ingredientes bacana. Hoje em dia, nossa, falando rápido, muito rápido. Hoje em dia a gente tem aí inúmeras possibilidades no mercado aí com ingredientes que têm um custo mais baixo e que têm uma qualidade legal, tá? Eu gosto muito da manteiga da Itambera, é a que eu uso praticamente sempre, só utilizo outra quando eu não tenho a Itambera. Como eu falei agora em relação à manteiga e farinha, se vocês usarem uma boa ou uma ruim, isso também vai afetar no seu produto final, que vai ter um gosto ruim, tá? Uns ingredientes de baixa qualidade ou uma receita mal equilibrada, ok? Ficou claro, pessoal, aí em relação aos erros que a gente comete aí na hora de fazer um bolo, tá? Isso você vai começando a perceber aí no seu decorrer aí dessa trajetória. E é bom você já estar bem atento, porque assim, na hora que você vê que um bolo seu deu errado, falava, ele esfarelou, ou tem muita farinha, ou tem pouco isso, ou tem pouco aquilo, sabe? É legal vocês começarem a perceber isso. Hoje em dia, eu fazendo a minha massa de bolo, se eu errar alguma coisa, gente, eu sei que eu errei, tá? Porque eu vejo pela textura, é muito tempo já fazendo a mesma coisa. A mesma coisa acontecia lá nos restaurantes que eu trabalhava, quando eu tinha pessoas lá me ajudando, e tinha uma determinada preparação de fazer, outra pessoa estava fazendo, eu só de olhar já conseguia identificar o erro, já conseguia ver que aquela receita ali não estava da forma correta, não estava no padrão que precisaria estar. Beleza? Pessoal, é isso sobre aí os principais erros dos ingredientes que a gente comete aí na hora de fazer um bolo. E agora a gente vai entrar para a nossa receita. Eu gosto de deixar tudo anotado, gente, para não perder, que é tanta informação que na hora de falar eu acabo esquecendo alguma coisa, então eu gosto aqui de deixar tudo anotado, que é para falar tudo para vocês, tá? O meu intuito aqui é pegar realmente na sua mão e caminhar junto com você, tá? Pegar aqui, ó, de mãozinha dada e vamos ali, ó, passo a passo, para que você se torne aí uma confeiteira e fature, ó, muito dinheiro, tá? A gente vai fazer hoje uma receita de pound cake. A gente já fez receita base de óleo, já fizemos receitas do método cremoso, já fizemos receita do método espumoso. Hoje a gente vai fazer uma receita do método cremoso, só que o que é o pound cake? É um bolo típico inglês, tá? Que eles têm as mesmas proporções. O pound, que é um pound, que é uma libra, ele tem praticamente aí meio quilo, mas se a gente for falar mesmo ali o peso corretamente, ele tem 453 gramas. Então, o seu bolo ele precisa ter todos os ingredientes, que são apenas 4, na mesma proporção. Farinha, açúcar, ovo e manteiga, tá bom? A receita original não leva fermento, mas eu gosto de colocar um pouquinho de fermento só para dar uma levantada e ele não ficar tão pesadão, ficar mais gostoso, tá bom? Esse bolo era conhecido como bolo de xícaras, porque como tem a mesma proporção, você consegue fazer. Você pega uma xícara de cada ingredientes e você consegue aí fazer o pound cake. Mas o que eu sugiro vocês a fazerem? Não pegar assim, 200 de manteiga, 200 de farinha. Primeiro, nessa receita aqui, vocês comecem pelos ovos. Por que pelos ovos? Porque cada ovo tem um tamanho diferente. Então, o que vocês fazem primeiro? Pesem os seus ovos. Aí estipulem aí a quantidade de ovos que vocês querem usar na receita de vocês. São 5 ovos, 3 ovos, 2 ovos. Aqui eu vou fazer com 2 ovos. Aqui, nesses 2 ovos, deu 112 gramas, tá? Na quantidade de ovos que eu tenho aqui. E a partir daqui, eu peso os meus outros ingredientes, baseado na quantidade de ovos, tá? Então, assim, tem 112 de manteiga aqui, 112 de açúcar e 112 de farinha. Aí eu tô colocando mais ou menos 2 gramas de fermento só para dar um tchan, para dar uma levantada, tá? A gente vai... Esse bolo aqui não leva leite, tá? Apesar de ver umas outras receitas aí, hoje em dia já mudou tudo, mas a receita original é essa daqui. Ele é um bolo mais denso, geralmente ele é assado nessa forma aqui, que é a forma de bolo inglês, tá? Dá para fazer com bolo de pasta americana? Dá, porque ele é um bolo mais firme. O método de preparo dele é através do método cremoso, mas eu já vi também
ele sendo preparado no método cremoso reverso. O que seria o método cremoso reverso? É quando a gente mistura farinha com a manteiga e depois a gente adiciona os líquidos. Tudo ok? Dá um sinalzinho aí, a galera tá meio calada. Cadê as perguntas? Cadê as interações? Vamos lá, gente, vamos agitar aí essa segunda-feira, tá? Então eu vou bater aqui a manteiga com o açúcar até ficar aquele creme fofo, branco e maravilhoso. Se tiver perguntas, já coloquem aí que eu vou começar a responder. Pessoal, é muito importante na hora de vocês pesarem os ovos de vocês, vocês simplesmente não deixar os ovos inteiros aqui. Vocês dão uma misturadinha, tá? Para poder as gemas se incorporarem com as claras. Por que eu preciso incorporar essas gemas aqui com as claras? Porque se eu for colocando direto aqui, sei lá, um ovo inteiro assim sem mexer, o que acontece? O ovo ele é composto por muita água, tá? A gente tem aí 10% de proteína e o restante é tudo água. Então, água com gordura, a gente sabe que eles não conversam bem. Então, assim, como a gente tem ali a gema, que é um emulsificante, ela consegue homogeneizar melhor, é importante vocês fazerem essa mistura antes de vocês colocarem aqui na batedeira. E nunca adicionem tudo de uma vez, pelo menos aí de 2 vezes. Adicionou um pouco, deixa misturar bastante, homogeneizou, depois você adiciona o restante, beleza? Kátia, seja bem-vinda, boa noite. Deixa bater bem, um creme bonito, um creme aerado, fofo. Aqui a gente está criando volume. Como a receita original não leva fermento, então assim, toda a aeração que tem está aqui nessa primeira parte, então tem que ter cuidado. Pessoal, eu quero saber de vocês aí, se vocês estão gostando dos conteúdos, se vocês tiverem ideias de conteúdo, pode escrever lá no meu direct, pode responder lá as minhas caixinhas de perguntas lá nos meus stories, tá? Porque é legal ter o feedback de vocês, porque aí a gente consegue alinhar os conteúdos de acordo com a necessidade de vocês, tá? Vou limpar aqui a minha borda. E esse bolo aqui, gente, dá pra fazer com aquela batedeira de mão, não tem problema nenhum, não fique aí presos em relação à batedeira. Esse bolo, eu tô fazendo ele um bolo básico, tá? E assim, você pode aromatizar ele. Ele fica muito maravilhoso quando você coloca frutas secas, tipo passas, frutas cristalizadas, tá? Fica muito gostoso. Você pode adicionar canela, você pode adicionar raspa de limão, você pode fazer um mix de cítricos aí fazendo limão siciliano, limão Tahiti com laranja Bahia. Aí vai da imaginação de vocês, tá? E isso é legal, gente, vocês aí já começarem a praticar, começarem a colocar a imaginação de vocês para funcionar, porque isso na confeitaria artística, ela faz muita diferença, tá? Você aí colocar a sua mente para trabalhar em relação à criatividade. Respondo já, tá? Qual que é a diferença de fermento e bicarbonato, hein? Alguém sabe? Todo mundo sabe aí? Se só finalizar essa primeira parte, já respondo a diferença entre bicarbonato e fermento. Gente, vocês estão animados para Páscoa? Já começaram aí a preparar o menu de vocês? Eu vendia muito na Páscoa. Nossa, ficava às vezes 3 noites sem dormir. Olha, opa, bati aqui o meu açúcar com a minha manteiga. Vocês percebem que ó, é um
um creme esbranquiçado, firme, tá? Fofo, tá bom? Essa primeira parte é muito, muito importante. Não adianta só fingir que bateu, fingir que misturou, porque vai fazer diferença no resultado final. Essa primeira parte, ok? E agora eu vou adicionando os meus ovos e vou adicionar de 2 vezes. Rita chegou agora, mas seja bem-vinda. Não, a gente aqui não está fazendo merengue, a gente vai fazer uma live só de merengue, tá? Porque eu acho que é importante aí vocês conhecerem as diferenças dos merengues. Hoje a nossa aula é de pound cake, que é um bolo que tem as mesmas proporções. A receita original não vai fermento e também não vai líquido. Só que nessa daqui eu vou colocar um pouco de fermento só para ele não ficar tão pesado, para ele ficar um pouco mais aerado, tá? Lembrando que essa e as outras receitas já foram enviadas para vocês aí em forma de PDF. Se você não recebeu, ou é porque você não está inscrito aí no nosso canal do Telegram, ou porque você ainda não fez a sua confirmação no e-mail. Você precisa confirmar o seu e-mail. Tá aqui bem já homogeneizado, agora eu vou colocar o restante do meu ovo. E agora a gente vai deixar bater isso daqui até criar um outro volume, tá bem misturado. Gente, eu não coloquei na programação, na verdade eu nem finalizei ainda a programação de lives. A gente tem até o dia 14, já tá tudo ok, tudo esquematizado. Mas o que eu fiz? Eu deixei do dia 14 até o dia 21 para eu ver aí quais são as sugestões de vocês, porque aí eu consigo ali encaixar nas minhas últimas lives. Vocês querem uma live aí só de buttercream? Se querem, coloca aqui no chat. Vamos ver aí se a galera quer uma live só de buttercream. Aí eu dou uma misturadinha aqui. Querem, gente, uma live aí só de buttercream? Pessoal, eu vejo que muita gente não está conseguindo se cadastrar. Existem alguns possíveis erros que podem estar acontecendo aí. O primeiro deles, você precisa verificar se o seu e-mail está errado, tá? O segundo, se a sua conta for da Gmail, como de maioria você, se não tiver lá na sua caixa de entrada, você precisa verificar se não está no spam ou na sua caixa de promoções, tá bom? Mas se você também aí tem muita dificuldade com e-mail, você não usa muito e-mail, tem uma forma mais prática, pessoal. Baixa lá o Telegram e adicione, é muito simples. E as receitas já estão lá todas postadas, tá? A gente está aqui pensando se a gente cria ou não aí um grupo de WhatsApp. Vamos ver aí se a galera se anima. Imagina ter um grupo aí de WhatsApp aí só com conteúdo porreta para vocês. E lembrando sempre, gente, todos os ingredientes sempre em temperatura ambiente, tá? Sempre em temperatura ambiente. Ó, a galera quer, hein? Live só de buttercream. E aí, Thiago, vamos fazer uma live aí só de buttercream? Ó, aqui eu já tenho meu creme leve, fofo, aerado, maravilhoso, tá? E agora vai ser a hora de adicionar a farinha. O que eu sugiro para vocês agora? Adicionarem a farinha sempre fora da batedeira. A não ser que seja uma quantidade muito grande, aí você não tem força nos seus braços para poder estar mexendo tudo, você pode usar a batedeira, mas a gente vai utilizar a velocidade menor da sua batedeira. Lembre-se, quanto mais eu bater a massa do meu bolo já com a farinha incorporada, mais o meu bolo tende a ficar duro.
mais meu bolo tende a ficar assolado, porque eu vou desenvolver o glúten da farinha e isso vai causar impacto no meu resultado final. Gente, já tem muitas possibilidades aí de vocês receberem as receitas, tem o Telegram, tem o e-mail. Então, se você não conseguiu em um, vai pro outro, tá? Aí, se você não conseguir nenhum nem outro, você me avisa. Ó, pessoal, agora aqui a gente vai incorporar a farinha. Como eu falei, são só apenas 4 ingredientes. No caso aqui vai ser 5 porque eu vou adicionar um pouco de fermento. Essa receita original não leva líquido. Esse é um bolo, gente, que eu gosto muito de comer e de fazer, porque é um bolo que tem textura. Eu gosto dele assim ele é mais amanteigado, sabe aquele bolo que se coloca na boca e ele fica com uma textura boa? Eu gosto desse bolo. Ó, misturei super rapidinho e agora eu venho com o meu fermento. Bem pouquinho fermento, a receita tá todas lá na apostila de vocês e tá pronto. Não se preocupem porque é uma massa mais pesada, tá vendo? Ó? Ela é uma massa mais pesadinha, mas é isso daqui mesmo, tudo ok, só colocar lá para assar bonitinho na sua forma, untada. Geralmente eu gosto de assar aqui na forma de bolo inglês. E aqui você pode misturar nozes, pode misturar passas, pode misturar o que vocês quiserem, tá? Pessoal, tudo ok com pound cake? Lembre-se sempre, pound cake é um bolo que tem as mesmas proporções, tá? A gente não tem aí uma receita padrão, porque você pode fazer com 100, com 200, com 300, você aí vai decidir qual padrão você quer trabalhar e qual vai ser o tamanho da sua forma. Como eu disse, a melhor forma de você fazer e não ter erro é você começar pesando os seus ovos, determina aí a quantidade de ovos que você quer na sua receita e a partir dali você pesar os outros ingredientes. Por que os ovos? Porque cada um tem um tamanho diferente, então você consegue ter aí uma proporção melhor. Falando em bicarbonato e fermento, gente, é tanta informação. Qual que é a diferença de um para o outro? O bicarbonato está na sua forma pura, tá? E ele precisa de um agente ácido para poder fazer ali o seu trabalho, para poder ele agir. Então, assim, receitas que levam bicarbonato são realmente receitas que levam algum ingrediente ácido, como cacau, açúcar mascavo, ou iogurte, ou suco de limão. Tá? Ele precisa de um agente ácido para poder agir. O fermento em pó nada mais é do que o bicarbonato de sódio com esse componente ácido. Só que dentro da mistura aí do bicarbonato com esse ingrediente ácido, a gente tem o amido que faz o equilíbrio e não deixa ele ter nenhum tipo de reação dentro daquele potinho. Vocês percebem que a reação vai acontecer quando a gente mistura o fermento com algum tipo de líquido. Vocês lembram lá a dica da vovó? Para ver como é que o fermento estava bom? Era só pegar o fermento e adicionar um pouquinho de água. Se ele se espumasse todo, ele estava bom. Quem lembra dessa dica? Show! Tudo ok aí com o nosso pound cake? Deixa eu ver aqui o nosso horário. A gente tem 15 minutos, então a gente vai agora finalizar a nossa panacota de ontem. Tá? Eu sempre... a maioria de vocês sabem que eu trabalhei em restaurante por muito tempo. Então, assim, vira e mexe, algumas doces, algumas sobremesas que a gente vai fazer aqui em live, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem montar aí para poder, como se fosse um prato de restaurante, tá? Porque aí você já vai tendo o hábito, a habilidade. Se você aí pretende trabalhar em um restaurante, já pode pegar as ideias e na hora de chegar lá para trabalhar, já manda bala, já mostra lá o seu diferencial, já fala assim, ó, eu sei fazer uma panacota aí de gengibre com frutas amarelas que é maravilhosa e cai para dentro, gente, tá? Não tem vergonha aí de mostrar o seu trabalho, não, tá bom? Se você não estava na live de ontem, eu vou explicar aqui mais rapidinho o que é a panacota. Panacota nada mais é do que uma nata cozida, eu falo que é uma gelatina de creme de leite. Importante, panacota é super simples de fazer, creme de leite fresco, açúcar, gelatina e o seu aromatizante. Eu gosto de usar creme de leite fresco porque ele tem mais gordura e quanto mais gordura na sua panacota ela fica mais gostosa. Esse daqui tem 35% de gordura,
tá? Esse daqui é o creme de leite fresco que bate o chantilly. Então, assim, eu consigo fazer a panna cotta com creme de leite de caixinha ou de lata? Você até consegue, mas o resultado não vai ser o mesmo. Se você ainda não achar na sua região creme de leite fresco, eu sugiro você usar o creme de leite que tem a maior porcentagem de gordura de caixinha ou aquele de lata sem o soro, que vai te dar um resultado, mas não vai ser o resultado original, tá bom? A minha aqui é uma panna cotta de gengibre. Como é que eu faço a panna cotta? Gente, eu vou dar uma breve explicação, mas assista a live de ontem, que aí você vai ter uma explicação mais profunda e você vai conseguir entender melhor. Eu vou aquecer o meu creme de leite junto com açúcar e o meu aromatizante. Eu vou fazer uma infusão. No caso aqui eu fiz com gengibre, mas vocês podem fazer ou com café, ou com chá, ou com, gente, canela, sei lá, o que vocês querem fazer. Bacuri, que é uma fruta típica lá do Maranhão, que eu acho maravilhosa, tá? Utilizem aí a região de vocês e vejam aí o que tem de fruta gostosa que você pode estar aí fazendo a sua panna cotta. E depois que você fizer ali a infusão, você vai misturar isso na sua gelatina. Na receita do PDF tem lá a gelatina em folha ou a gelatina em pó. Eu gosto de utilizar a gelatina em folha, porque assim, eu acho que o resultado fica melhor, tá? Mas não impede você usar em pó. A em folha é praticamente 3 vezes mais cara que a em pó, tá? Então pode usar aí a em pó sem problemas. Eu coloquei na apostila de vocês uma quantidade errada de gelatina em pó. Então assim, deixa anotado aí no seu caderno, panna cotta, corrigir quantidade de gelatina. Deixa anotado aí para você não esquecer e depois me culpar que a sua panna cotta deu errado. Eu coloquei lá 8 gramas de gelatina. Na verdade não são 8 gramas, são só 6 gramas de gelatina. Diminui 2 gramas a menos. Isso vai fazer diferença no seu resultado final, tá? Depois que você fez lá todo o preparo da sua panna cotta, eu não aconselho vocês colocarem direto no copo ou direto no refratário de vocês, porque a textura vai ficar diferente. Eu sugiro vocês pegarem aquela mistura toda, colocar ali no choque térmico com uma água gelada, com gelo, e deixar esfriando ali. Vocês vão perceber que ela vai encorpando. E assim, quando ela começar a ficar mais grossinha, aí sim você distribui, porque isso vai fazer muita diferença no seu resultado final. Esse é o pulinho do gato para a panna cotta. Muita gente faz a preparação e já coloca em todos os potinhos, a textura não fica igual, tá? Assim, você dando choque térmico, ela fica muito mais cremosa e fica muito mais gostosa. Aqui eu tenho 2 pratos. Eu montei aqui, vocês estão vendo? Uma tacinha bem linda. Ou eu montei um copo. Qual que vocês preferem? Copo ou taça? Rapidinho, vai. Nosso tempo está acabando e eu quero a interação de vocês. Vamos embora. O que vocês preferem? Copo, taça? 1, 2, 3. Vamos aqui no copo. Aqui eu tenho uma calda de frutas amarelas, não foi ao fogo. Eu tenho polpa de manga batida aqui. Tenho pêssego e tenho maracujá, tudo in natura, gente, ó, tudo misturadinho. Maravilhoso, tá vendo? Nada foi pro fogo. Aí vocês vão aí de acordo com as possibilidades, com a disponibilidade que vocês têm. Pode ser com morango, pode ser com frutas vermelhas. Existem caldas que são preparadas sofrendo método de cocção, tá? E tem outras que não precisam, que é o caso dessa daqui. Depois que vocês misturarem a manga, vocês provam aí para ver se vocês precisam adicionar um pouco mais de açúcar ou não. Gente, ó, falaram aqui taça, 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 copo, taça. Gente, a taça ganhou. Vamos aqui, ó. Aí o que eu faço? Ó, vem aqui, gente, ó, maravilhosamente. Vocês conseguem enxergar? Ó, coloco aqui no meu prato. Aqui eu tenho uns pedaços de mangas in natura, que aí você consegue dar uma espalhada bem, isso dá uma textura diferente na sua panna cotta. E aqui eu tenho alguns gomos de laranja Bahia, mas pode usar outro tipo de laranja, pode usar laranja pera, sem problema nenhum. E aqui você decora de acordo com o que você quiser. Aqui eu tenho manjericão fresco, que eu acho que também
traz aí uma nota para a nossa panacota, um frescor. Tá? Gente, essa receita aqui é muito maravilhosa, se fosse vocês faziam, tá? Porque ela é muito perfeita. Estão vendo? Ó, super simples. Esse daqui, ó, é mais pra gente utilizar em casa, tá? No restaurante, a gente servia a panacota desenformada. E dá pra desenformar a panacota? Com toda certeza. Ó, tá vendo aqui ó, aquela forminha de fondant, petit gâteau? Voltamos? Ok aí? Aqui reconectou, mas tudo certo? Beleza. Aqui eu tenho... Só que simplesmente coloquei o líquido aqui da panacota, não precisei untar, não precisei nada. Eu venho com meus próprios dedos aqui e vou afastando a panacota para que possa ir entrando o ar aqui dentro e ela soltar mais facilmente. Ah, eu não quero colocar meu dedo. Pega o auxílio de uma faquinha e ó, passa em volta. E aqui você, ó... Gente, ó, e ela desenforma perfeita, tá? E aqui você coloca no seu prato. Chururururu. E agora a gente vem com a calda. Gente, a live ela deu uma pausada, mas dá uma confirmada para mim aí se tá tudo ok, tá? E agora eu venho com a minha calda. Quando eu utilizo aqui, eu posso até dar uma exagerada na calda, porque aí isso daqui segura, beleza? Mas quando eu for utilizar dessa forma aqui, que a gente fala de empratamento, vocês têm que tomar cuidado com as proporções aqui de cada ingrediente que você vai usar, das caldas, para não ficar aquele lamaceiro. Tem que ter um feeling mais apurado. Lembre-se, confeiteiros de sucesso, tem um feeling mais apurado, é mais elegante, sabe? Não é aquela coisa grosseira, é aquela coisa mais delicada. Confeitaria é algo delicado. Isso daqui, gente, é... perfeição, meu Deus. E aqui vocês vão montando de acordo com o que vocês querem. E aqui eu tenho mais... um gominho de laranja aqui, um outro aqui. E agora eu venho com os meus brotinhos, que você pode usar hortelã, pode usar, que eu estou usando manjericão. Ups. Tudo ok por aí? Eu fico meio que concentrado aqui. Ó, pessoal, e fica a coisa mais incrível de toda a vida. Olha isso. Fala se não é uma maravilha do céu. Tá? É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Essa é uma receita fácil e venda. Você pode simplesmente fazer ali uma panacota básica e fazer caldas diferentes. Vamos deixar aí a imaginação fluir, meu povo. E agora eu vou dar uma experimentada. Essa sobremesa aqui é maravilhosa. Para quem não sabe, panacota é uma sobremesa típica italiana, tá? Olha, gente, olha, a panacota, para vocês saberem se ela está na textura correta ou não, é vocês dar uma balançadinha nela, ó, e ela balançar, tá vendo? Tá com a textura maravilhosa, ó. Ok? E agora, como eu não sou de ferro, né, gente? Meu Deus do céu. Isso é muito, muito bom. O gengibre ele traz todo um frescor. Eu sei que tem muita gente que não gosta de gengibre, mas eu adoro gengibre em sobremesa. Mas façam aí, depois me contem qual foi o resultado. Não deixem de fazer, tá? Isso é muito... muito bom. Gente, ó, tirem um print aí e me marquem na live, lá nos stories de vocês, vai? Tirem um print aí da nossa live e me marca lá, ó. Ok? Tiraram? Ó, vai. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. É isso. Amanhã a gente tem um encontro aqui às 20 horas, onde a gente vai falar sobre precificação e eu vou ensinar para vocês uma receita de mousse de chocolate
que é do céu, dos deuses, que é de tudo enquanto coisa maravilhosa, tá? Então eu te espero amanhã aqui às 8 horas pra gente falar sobre precificação e a receita vai ser uma mousse de chocolate, tá? Beijo pra vocês, lembrem-se sempre que é necessário se dedicar, é necessário estudar, é necessário aplicar, tá? Informação não aplicada não é conhecimento, ok? Beijo!